Quem sou eu para falar para uma mulher que ela tem que ficar apanhando, que ela tem que ficar recebendo toda aquela questão, mesmo porque aquilo para mim sempre foi muito torturante, né? Então assim, eu tenho que entender qual é a minha relação com esta pessoa. Primeiro ponto, qual é a relação que eu tenho? Se eu renasci para aprender a amar, é independente de? É independente de. Mas como amar uma pessoa que te machuca tanto? Assim, tudo na nossa vida são escolhas. Eu posso escolher amar, mas eu também posso escolher não querer mais. A minha jornada começou na barriga da minha mãe, né? Então, eu costumo dizer que os espíritos mais difíceis são aqueles que nascem num berço espírita, né? Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela era católica, e quando ela engravidou da Dani, né? Ela começou a buscar os ensinos espíritas, já começou a trabalhar e tudo, já ainda grávida, né? Trabalhar dentro do espiritismo, Dentro você do disse. espiritismo, porque ela é uma médium, assim, fenomenal. E a Dani nasceu num berço espírita, então, né? Cresci em casas espíritas, porque minha mãe é uma palestrante espírita, então, assim, dentro do trabalho que ela fazia, né, e faz ainda até hoje. Mas na minha infância, eu lembro de eu acompanhando tudo. Então, assim, por que um espírito difícil? Porque tinha que escutar desde pequenininha todos os aprendizados, né? Aí cresci no movimento espírita, né, como jovem espírita, então participei de evangelização, mocidade. Aos 22 anos fui mãe do meu primeiro filho. E ali eu entendi que eu precisava trabalhar com evangelização, né? Porque como mãe eu já estava evangelizando. E aí comecei a minha jornada de evangelizadora. Já vão fazer quase 30 anos. Mas até então, sempre na doutrina ali, sempre frequentando, participando. Sempre trabalhando, né, assim. E aí, quando eu entrei no movimento de mocidades, ali a gente já começa uma grande jornada. E aí os estudos para encaminhamento de médium, passista, todas as questões, né. Só que assim, a minha grande paixão é a evangelização, né. Eu tenho, assim, uma necessidade de estar com as crianças, para aprender com elas como ser mais dócil. Aquela inocência da criança que a criança traz, para mim, é muito importante, né? E aí, dentro, né, do trabalho de evangelização, eu comecei numa área bem precária de São Vicente. Foi a primeira casa espírita de São Vicente, na área continental de São Vicente, numa região bem pobre, né? E qual que é a casa? Lá é a Alvorada Nova. Alvorada Nova. Isso, Lar Espírita Cristão Alvorada esse Nova, esse que é no Rio Branco. Tá, que você tá até hoje lá. Isso. E aí lá a gente começou a fazer a gente entrou na região para assistência social, para chamar o pessoal na área da assistência social e, consequentemente, para o espiritismo, né? Então lá hoje é trabalhada, a principal atividade lá é a evangelização, né? Quando a gente chegou lá, eles não sabiam nem o que era espiritismo e a gente nem tinha a intenção de começar a falar de espiritismo, porque seria até uma agressão para eles, né? Porque lá tem muita igreja evangélica, né? Sim. E cada vez aumenta mais. E assim, eles vêm dessa cultura, né? E aí, quando a gente começou lá, a gente se preparou, todo mundo se preparou para começar a evangelização, evangelizadores, vamos estudar, montamos todas as aulas. Começamos. Vamos tratar de quê? Vamos falar de quê? Primeiro assunto, Deus. E a gente achando que estava abafando com o tema, né? E aí, quando a gente começou, começamos a evangelização, começamos a identificar que não era por ali. Porque eles não se reconheciam como pessoas, como seres humanos, né? No sentido de, eles chegavam sujos, com muita fome, numa situação assim bem precária. E aí você falar de Deus, que para uma criança, né, a criança ela é muito concreta. Então falar de Deus, como apresentar Deus para uma criança que passa fome, tem dificuldade, não toma banho, não tem o mínimo da higiene,
Tem problemas com os pais de drogadição, né? A falta da alimentação. Lá até hoje ainda a gente tem essa questão de deficiências por conta da drogadição e da falta de alimentação adequada. Então a gente lida com isso até hoje lá. Diminuiu bastante, mas a gente ainda lida com isso. Então você acha que tem diferença para aquele evangelizador que vai trabalhar na evangelização até com tema espírita, mas de uma evangelização que pega uma questão social de um bairro e eles não são filhos de espírita, para aquela evangelização em que os pais já são espíritas, vão para a casa espírita, deixam o jovem, a criança ali na salinha. É muito diferente o público e a forma de abordagem, né? A forma de abordagem, como abordar com essas crianças. Hoje já se estuda dentro até das questões da USE, a gente já aborda isso. Que a evangelização tem o seu aspecto socioeconômico, né? A gente precisa abordar de formas diferentes. Hoje eu trabalho em 2 casas diferentes e no Departamento de Infância de São Vicente. Então, hoje, até nas próprias preparações que a gente faz para evangelizador, a gente aborda isso também. E precisa ser abordado. Pela minha experiência, né? Pela experiência que eu passei, ali a gente foi identificando várias questões. E aí, quando a gente falava assim, vamos falar de Deus, tá? Que a gente preparou, e eles vinham nessas condições, a gente falava assim, não, eles não vão entender Deus ainda. Eles precisam se reconhecer como filhos primeiro. Então, a gente começou a tratar higiene, a gente dava banho neles. A gente cortava a unha, a gente limpava os ouvidos, a gente falava do corpo, da importância de tomar, né? Então a gente ensinava a dar banho, escovar os dentes, a gente catava piolho, fazia todas aquelas questões para mostrar até para as mães o fato de que a gente precisa cuidar do corpo. Ali a gente não estava falando de Deus? Estava falando de Deus, mas de uma outra forma. O que mais te emocionou, assim, porque eu vejo que você tem muito amor pelas crianças, né? Assim, tem algo que te marcou de aprendizado em relação com as crianças nesse período de evangelização? A gente aprende com eles todas as vezes que a gente estamos juntos, a gente aprende, né? Principalmente com as crianças algumas histórias me chocavam muito, né? E eu não podia demonstrar para eles o que eles me contavam, né? A gente teve desde crianças com abuso, que a mãe aceitava porque ele trazia coisas para casa. Deve ser o mais duro isso, né? Tem coisas que mexem muito com a gente. Então, e quando você começa nesse trabalho, o que você quer? Tirar aquela criança daquela situação. Mas você não pode. Não é da tua alçada, não tem como. E aí você tem que ensiná-la como viver com aquilo. Então, assim, o aprendizado maior que eu tenho todas as vezes que eu estou com eles é a vivência deles. Né? É a vivência deles. E eu costumo dizer assim, a evangelização salva vidas. Isso é fato. Eu vejo e vivencio com eles o tempo todo isso. Hoje eu tenho jovens, eu tenho pais que já se tornaram pais e olham para mim e me chamam de tia Dani até hoje. Tia Dani, sejam nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. E eles continuam acompanhando e frequentando lá? Ou você acha que é mais uma parte da infância e depois eles acabam se distanciando um pouco? A gente tem, como a gente sempre teve um número muito grande na evangelização lá, quando a gente começou lá, a gente tinha 362 crianças, tá? Os pais também sempre participaram desse momento da evangelização. A gente tinha 2 turnos na manhã de sábado e 2 turnos na manhã do domingo. Então a gente revezava, porque o espaço a gente tinha um galpão só na parte de trás, né? E a gente não tinha espaço para todo mundo, então a gente tinha que revezar 2 turnos no sábado, 2 turnos no domingo. Quando a gente criou o salão da frente, que aí a gente construiu salas, e aí teve um número correto, a gente conseguiu trazer tudo para um dia só. Todos para um dia só. Desde que a gente começou, dessas 362 crianças que a gente teve lá no início, até hoje a gente conta com 120 crianças e jovens que a gente trabalha.
Tem as idas e vindas, a gente tem crianças que cresceram com a gente, tá lá até hoje. Tá? A gente tem. A gente tem mães que iniciaram com a gente lá e tá com a gente até hoje. Então, assim, tem a questão do jovem, né? De quando ele passa pela mocidade, mas quando ele vai para a faculdade, a tendência é ele voar. E é preciso, ele precisa fazer esse trajeto para depois voltar. Isso é fato. Sim. E ele volta. Sim. Então, ele precisa conhecer o mundo, né? Vivenciar o que ele aprendeu com a evangelização e com a mocidade, ele vai viver. Depois ele volta e continua o seu trabalho, se assim for da vontade dele. A maior queixa hoje de um atendimento fraterno é questão psicológica, tá? Ansiedade. Crises de ansiedade. Então, a pessoa vai porque está tendo sinais de tristeza, melancolia. São pequenas situações que levam a situações que isso vai aumentar, né? E aí, geralmente, quando eles procuram ajuda quando já está um pouquinho avançado. Porque até então, uma leve tristeza, uma leve melancolia, beleza, isso tudo bem. E é saudável até ter tristeza, o que você não pode é permanecer nela. E aí, o desequilíbrio acontece quando? Quando você permanece nela. Desequilibrou. Desequilibrou, aí a gente tem todas as questões que vão levar à depressão, todas as questões que vão levar a uma síndrome do pânico, a uma crise de ansiedade, transtornos mais burnout, todas essas questões que hoje têm se apresentado, né? Sérias. Quando chega nesse ponto, é quando a gente fala assim, chegou num ponto crítico da situação. Tem reversão? Sempre tem reversão. Mas aquela pessoa quer essa reversão? Porque quando você chega nesse ponto, a tendência é você ficar. A tendência é você achar que não tem volta. A tendência é você achar que não vai se livrar daquilo, né? Porque são situações bem angustiantes mesmo. E quando chega nessa questão, é um pulo para você pensar que a vida não vale mais a pena viver. É um pulo. Só que o que mais assusta hoje é que isso está vindo das crianças. Isso está vindo das crianças. E aí o que acontece? Quando a gente vai para os números, como eu estava falando, quando a gente vai para os números, que Kardec foi avisado dessa questão que a gente iria passar. Então a gente está em plena transição planetária. Então a gente tem aí, eu costumo dizer que nós espíritas temos uma vantagem, tá? Porque a gente foi avisado, né? Então, o que eu preciso fazer com essa informação? Cuidar. Cuidar de quem, primeiro? De mim. Se eu não cuidar de mim, é igual a máscara que cai no avião, né? Teve uma turbulência, cai a máscara. Em quem eu coloco primeiro? Em mim. Então, eu preciso cuidar das minhas questões mentais, do meu psicológico, para poder auxiliar. É bom deixar claro, isso não é egoísmo, né? Não é egoísmo, isso é inteligência. Porque eu só vou conseguir ajudar se eu cuidar de mim, né? Então, isso é inteligência, que é um atributo do espírito. Então, eu preciso usar, né? Eu preciso usar a inteligência. E aí, eu cuido de mim para cuidar de quem está à minha volta. Porque eu costumo dizer assim, se os espíritos avisaram a gente que o número de suicídio iria aumentar muito, e principalmente entre as crianças, será que vai chegar na minha casa? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. Será que vai chegar perto de mim, na minha família, num vizinho, num amigo? Será? Será que já não chegou e eu nem percebi? Então, isso tudo a gente precisa se questionar, né? Porque se a gente já identificou que a gente está em plena transição planetária, e aí vamos para os números. Agora eu quero falar dos números. Os números da Organização Mundial de Saúde, né? Hoje, na cidade de São Vicente, a informação que eu tenho é que aumentou, até o final do ano passado, aumentou 200% a taxa de suicídio infantil. Lá, nós estamos com a taxa de 9 e 10 anos. Chegamos na idade de 9 e 10 anos. E a Organização Mundial de Saúde tem mostrado esse gráfico do aumento do número de suicídios.
apesar do número da população mundial ter aumentado, dá aquela descarga de que, então diminuiu. Não, aumentou. Então, assim, a gente tem aquela falsa aparência de que diminuiu porque o número de pessoas aumentou. Mas aumentou o número de suicídio, principalmente infantil. E tem aumentado proporcionalmente com o da população, ou acima? Tem aumentado acima. E aí, o que acontece? A idade mundial é entre 5 e 14 anos. E isso assusta. Por quê? Uma criança de 5 anos, Dani, pensa em não viver mais? O que leva uma criança de 5 anos a não querer viver mais? E aí você começa a olhar à volta. Aí é num mercado que você vê uma criança com tela, sem percepção do que está acontecendo à sua volta. Sem entender que ali é um mercado. Meu pai trabalhou para estar ali comprando aquele produto que eu vou me alimentar. Então ele não está percebendo o que está acontecendo à volta dele, porque ele está em outro mundo. Ele está vivenciando outra coisa. E é mó bom vivenciar outro mundo. Isso dá prazer. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. E aí quando a gente fala de suicídio juvenil e infantil, no juvenil ele dá sinais, o jovem dá sinais de que vai praticar ou que tem a intenção de praticar o suicídio. A criança não dá sinais. Porque a criança pensou, ela faz. E aí? Já pensou? Chegar perto de mim, chegar na minha família, dentro da minha casa, uma situação da qual eu poderia ter evitado? Então, assim, são questões bem duras, bem preocupantes, mas a gente precisa falar. Todo mundo acha que toda casa espírita precisa ter um trabalho social. E eu costumo dizer que o espiritismo, uma casa espírita já é um trabalho social. Por quê? Porque é um trabalho de educação. Educação do espírito. Então, quando eu vou para a casa espírita para me educar, eu já estou entendendo ali que eu tenho um processo de educação. Quando eu tenho filho, quando eu tenho sobrinho, quando eu tenho um neto, quando eu tenho alguma coisa, a criança também precisa ser educada dentro dos princípios cristãos. Porque os espíritos têm nos avisado que nesse tempo de transição planetária, sem Jesus, não vai dar. Sem trazer Jesus para pertinho, mostrar que ele é amigo, mostrar que ele está ali nas horas mais difíceis para uma criança, sem apresentar Jesus para uma criança já vai ser muito difícil. Agora, sem mostrar que Jesus é teu amigo, que Jesus é irmão, que Jesus acredita em você, que Jesus não desistiu de você, eu preciso mostrar isso para uma criança. Um fator, então, religião, evangelização, um dos fatores que ajuda. Outro fator que a gente precisa é buscar a medicina. Então, eu preciso, alertou, busca ajuda médica. Psicólogo, psiquiatra, terapeutas que estão hoje, a gente tem aí um grande leque já de pessoas que têm auxiliado crianças nessas questões, principalmente por causa do aumento das crises de ansiedade. Na segunda-feira, recebi um telefonema de uma mãe e falou: Dani, eu preciso muito da sua ajuda. É uma evangelizanda nossa. E ela falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas a minha filha tem apresentado uma certa melancolia. E ela filmou um momento em que a filha estava tendo uma crise de ansiedade. Para quem não sabe o que é uma crise de ansiedade, a crise de ansiedade é um momento em que a pessoa sente que ela vai morrer, porque dispara o coração, a garganta embarga, parece que ela fecha de uma certa... vai fechando, você não consegue respirar, e aí você falta o ar. E aí é como se você estivesse infartando, né? E gera uma dor no corpo. O meu amigo tinha esse... já tá bem, né, agora, mas ele foi diagnosticado síndrome do pânico. Então ele tava, como você descreveu, ele tava tranquilo, indo pro trabalho, normal, a semana toda, e do nada, num dia, batia um medo, uma sensação de morte, que ele não sabia explicar, de tristeza profunda, ele achar que ia morrer, que ele pegava a moto e dirigia de volta para casa dele.
A gente pensa que é do nada, né? Mas começou bem antes. Isso. Então, e aí, em algum momento, a gente aciona o gatilho, né? Que eu costumo dizer que é um interruptor. A gente aperta o interruptor, a gente nem sabe que está no nosso subconsciente, a gente nem sabe o que tem acionado aquele gatilho. Agora, se um adulto não sabe o que aciona um gatilho, imagina uma criança. E aí a sua amiga filmou a criança. Ela não filmou a criança, ela filmou ela conversando com a menina e a menina falando. A criança não consegue identificar e nem falar. Ela começou a dizer assim, ó, minha garganta tá doendo. E aí eu já sabia qual era o sintoma, é a garganta apertando. É como se tivesse um bolo na garganta. E vai fechando. E aí ela falava assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque ela não consegue identificar. Com que idade, mais ou menos? Essa menina tem 8 anos. E ela falou assim, ó, já é a segunda ou terceira vez que ela apresenta isso, em momentos muito diferentes. E aí, eu comecei a orientar ela no seguinte sentido, de observar o que antecede. Os momentos que antecedem, desde o dia, do começo do dia até o momento que acontece, né? Ela já faz tratamento psicológico, mas por conta de uma outra deficiência, que tá se investigando um TDAH, uma dislexia, alguma coisa nesse sentido. Uma criança muito esperta, muito inteligente, mas que está trazendo questões, né? E aí, qual o tratamento? Então, evangelização é um dos tratamentos. Buscar ajuda médica é outro tratamento. E tratamento espiritual. E as terapias que precisam ser abordadas aí, que os médicos vão falar das terapias. Tratamento espiritual não tem como negar. A partir do momento que existe um desequilíbrio, é porta aberta para entidades que vão ali desenvolver alguma questão contra aquela criança ou aquele adulto, né? A gente sabe que é porta aberta. Ocorre a influência espiritual na criança também, né? A obsessão não é só em adulto. Assim, a gente tem as fases da infância, que são as mais fáceis e as mais difíceis. A gente tem crianças que já na barriga a gente percebe a influenciação espiritual. Nas mesas mediúnicas a gente recebe aí os relatos bem sérios, né? Que na barriga a criança já recebe essa influência espiritual. Eu tenho 4 filhos, né? A minha segunda filha, que hoje tem 18 anos, ela nasceu quase 8 anos depois do meu primeiro filho. E quando eu fiquei grávida, eu não descobria a gravidez. Eu sentia algum incômodo, minha mãe falava assim, é gases, isso aí não é nada. Falava, né? E eu fazia os testes e nada de dar a gravidez. E depois, numa mesa mediúnica, eu fui entender o porquê que minha filha estava escondida. Por causa de questões espirituais. Ela veio escondida para que os obsessores dela não a vissem aonde ela estava, para não atrapalhar o nascimento dela. Olha que interessante. E quando, um pouquinho antes de eu engravidar dela, eu e meu marido tivemos uma experiência muito interessante, do qual parecia que estávamos dormindo, mas não era. A gente foi buscá-la num lugar bem difícil e ela chorava muito. Ela já estava em forma de bebê. Olha que interessante. E ela chorava muito. E aí a gente voltou dessa experiência, né, que foi na nossa casa mesmo. A gente fala assim, parecia que a gente estava dormindo, mas a gente não estava, era em estado de vigília mesmo. E aí a gente sabia que eu ia engravidar em algum momento e que ia ser... A gente foi buscá-la nesse lugar. E aí, quando ela nasceu, mas ela chorava, viu? Ô, bichinha que chorava, era incrível. E a gente já sabia que ia passar por esse processo. E vocês dois tiveram a mesma percepção, né? Nessa espécie de desdobramento, sim, né? a mesma coisa. Tudo que a gente vivenciou, a gente... Contou um pro outro e bateu tudo. Tudo. E aí, quando ela nasceu... e a gente só veio saber na mesa mediúnica que ela veio escondida depois que ela tinha nascido.
né? E aí eu me culpava muito, falava assim, nossa, como que eu não percebi que eu tava grávida? Meu Deus do céu. Você foi perceber com quanto? Quase 5 meses, assim, já passados 5 meses. Já era uma situação avançada, né? Eu já tinha tido uma gravidez, como que eu não percebi? E aquilo eu me culpava um pouco, eu falava assim, meu Deus, como que eu não percebi o bebê, né? Então, e aí depois a gente veio descobrir o porquê. Então ela tinha que estar escondida para que os obsessores, entre aspas, né? Que ela tinha de vidas passadas, não soubessem onde ela estava. Para não atrapalhar a minha gravidez. Porque nos primeiros meses, até próximo desse período que você descobriu, é o período mais crítico, né? Mais fácil para ter um aborto espontâneo. Isso, ali, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, e aí a gente entende que existe a obsessão desde a barriga, ele já, né? Tem as questões assim, o processo reencarnatório do ser, né? Ele começa no processo lá, quando ele foi chamado pelo plano reencarnatório, ó, você vai passar por isso, seu pai e sua mãe vão ser esses, tal, essas questões todas. É chamado, concorda, vamos. Os pais são chamados os pais para entender, compreender, aceitaram. Então, vamos lá, processo de diminuição do espírito, do perispírito, toda aquela questão dos espíritos auxiliarem na fecundação, né? E aí as pessoas acham que fecundação basta o encontro do óvulo com o espermatozoide, e na doutrina espírita a gente entende esse processo que não é assim, precisa realmente ter, né, essa programação junto aos espíritos que vão trabalhar ali naquela fecundação. E começa então um processo de reencarnação. Quando que esse processo termina? Quando que ele se concretiza? Fala assim, ó, espírito reencarnado, aos 7 anos. Então tem toda uma vivência aí, até os 4 anos é um período muito importante para a reencarnação da criança, aonde os espíritos protetores, os espíritos que amam aquele espírito vão estar bem de perto para auxiliar esses pais, né? E aí a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir esse processo, porque é muito importante, porque eles consideram que para uma criança desencarnar é muito fácil. Às vezes, você tá com a criança no colo, bateu a cabeça na mesa, ela desencarna. Então, assim, os espíritos ficam ali auxiliando esse processo, né? E até os 4 anos é muito importante. É um período aí de muitas questões, que aí a gente precisaria de um simpósio para falar disso, né? E aí, dos 4 aos 7 anos é um outro processo. Que aí são das terminações aí do processo que fala assim, ó, reencarnar, espírito reencarnando. Vamos lá agora pro próximo passo. Éder, às vezes eu vejo outras religiões com tantos jovens, né? Às vezes eu fui numa igreja protestante, muitos jovens tal, e às vezes a gente ouve até dos convidados, né? A gente vê no movimento espírita que tem uma dificuldade com relação a isso. Você acha que as outras religiões, eles forçam ou insistem mais para os seus filhos estar no espiritismo do que o próprio espírita? Você acha que o espírita às vezes deixa muito solto, ó, quer ir, vai, e poderia ser diferente? O que você tem visto? Ó, nós temos algumas questões nisso aí. Hoje é se comentado muito nos encontros de USES afora e departamento de infância, departamento de juventude, tá? Eu vou te falar o que a gente tem discutido a respeito. O espírita tem uma questão que deixa ele muito à vontade para fazer o que ele quiser, que é o livre-arbítrio. Então, assim, eu tenho livre-arbítrio. Até onde? Até quando? Será que realmente a gente tem livre-arbítrio? Ou a gente tem uma liberdade até a 2ª página? Porque Deus, ele é misericordioso, mas ele também é justiça. Ele sabe do que você é capaz. E se você é capaz de fazer coisa errada, a tua liberdade é condicionada. Só que o espírita gosta dessa palavra, livre-arbítrio. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque aí na próxima eu resolvo. Só que nós estamos na nossa última oportunidade como planeta de provas e expiações. Essa reencarnação em que você está é a última oportunidade. Você pode até ter livre-arbítrio para fazer na próxima, mas lá,
no outro planeta. Vai ser mais difícil? Muito mais. Então vamos usar a inteligência. Mas aí né? ele usa o argumento do livre-arbítrio para conduzir a própria existência? Não, ou os até... pais. A questão Então, assim. ele Tem que escolher. Então, ele quer dar o livre-arbítrio na mão do filho que ainda não tem a maturidade para fazer a escolha. Nenhuma. Mas ele não pergunta assim pro filho, né? Você quer ir pra escola ou não? Aí ele não deixa. Aí ele faz valer o livre-arbítrio. Se você cobra do seu filho para a escola porque é uma necessidade, por que não cobrar de ir para a evangelização? Ah, porque eu não sei qual religião que ele vai seguir quando ele crescer. Começa com uma. Quando ele crescer, ele escolhe a que ele quer seguir. Mas você tem que começar com uma. Né? Então, essas questões educativas atrapalharam um pouco essa questão do jovem ir embora, voar e não voltar mais. A questão do livre-arbítrio, né? E a questão de que o mundo tá muito legal pro jovem. É muita liberdade versus libertinagem. E aí eles acham que eu preciso ser livre para fazer o que eu quiser. Porque, afinal de contas, eu tenho livre-arbítrio. Só que ele esquece que ele é um espírito em ordem, categoria inferior. E aí as escolhas vão ser... E aí eu te falo, os espíritos inferiores que não querem a progressão do planeta... Tá fácil, não tá? Fica difícil concorrer com os obsessores, E eles né? falam assim, ó, mesa mediúnica, tá? Eles falam assim, ó, eu não precisei fazer nada. Ele se enrolou sozinho. Não, primeiro os obsessores vão e falam assim pro jovem, ó, eu vou te apresentar um programa pra sexta-noite e depois você escuta seus pais se você quer ouvir uma palestra na casa espírita. Fica difícil concorrer, né? Pois é. Aquele que já tem um conhecimento da doutrina, ele compreende quando é dito assim, né, que o autismo, aquele que traz alguma condição específica que requer um cuidado maior, compreende que é um efeito de uma causa que o próprio espírito fez, né? Mas e para aquele que chegou nesse vídeo, nesse momento, e veio por causa do tema do autismo, mas não é espírita, né? Como explicar de uma forma que ela compreenda e continua vendo a beleza do seu anjinho ali, necessitado de cuidado, né? O que dizer para essa mãe? Eu costumo dizer assim, eu trabalho com muitas mães autistas, né? Eu faço um trabalho assim com muitas mães de deficientes. Eu costumo dizer que quem não tem deficiência? Quem está reencarnado hoje no planeta que não tem nenhuma deficiência? Quem sabe a minha deficiência não tem no catálogo? Não é assim? Nós temos várias deficiências, todos nós que estamos reencarnados hoje no planeta Terra. E aí eu te falo assim, tem mães que ao não aceitar o diagnóstico do filho, entende que esses transtornos são doenças. Não são doenças. É somente um modo de ver a vida diferente. O que eu preciso fazer como mãe, como pai, como família? Amar. Não tem outro caminho. Amar. Independente de. Por quê? Se nenhum espírito que está reencarnado aqui é perfeito, somos todos catalogados na questão dos imperfeitos, todos nós temos deficiências. Então, não é um laudo, um diagnóstico que vai fazer você ver aquele espírito diferente. Não é verdade? Pensa bem. Sim. Todos nós estamos em condição de... planeta Terra é um planeta escola, é um planeta hospital, é um planeta hospício. Perceba. É um planeta de provas e expiações. O que é um laudo? E aquele que E olha, tem pais que às vezes é melhor a criança não ter laudo, sabia? Porque ela fica tão presa naquele laudo que ela acaba causando problema para aquela criança. Uma super proteção. Achando que todo mundo tá olhando o filho dela diferente, que vai ter preconceito. E muitas vezes não é só uma visão equivocada. Vamos pegar um caso, né, que alguém tá passando por uma dificuldade muito grande num relacionamento, né? Como você disse assim, pô, mas por que fica, né? Um relacionamento tão duro, por que continuar, né? Aí, vamos supor, aquele que tá acompanhando aqui agora fala, não, eu tô entendendo que a família é a maior instituição. Então, né, logo eu penso que eu tenho que zelar ao máximo por essa família.
E para aquela mulher, vamos dizer assim, né? Que tá num relacionamento abusivo, que tá num relacionamento ali que ela tá chegando num limite de convívio, mas tem os filhos. O Espiritismo fala alguma coisa assim, até que ponto deve continuar, até que ponto é compreensível ali o divórcio, se faz o divórcio, se separa do marido ali, né, ou a esposa, é um resgate que vai ter que retomar lá para frente. Esse é um processo difícil, né? Por quê? Quem sou eu para falar para uma mulher que ela tem que ficar apanhando? Que ela tem que ficar recebendo toda aquela questão, mesmo porque aquilo para mim sempre foi muito torturante, né? Então, assim, eu tenho que entender qual é a minha relação com esta pessoa. Primeiro ponto. Qual é a relação que eu tenho? Se eu renasci para aprender a amar, é independente de? É independente de. Mas como amar uma pessoa que te machuca tanto? Assim, tudo na nossa vida são escolhas. Eu posso escolher amar, mas eu também posso escolher não querer mais. Eu só preciso ter, assim, o bom senso. Quando se tem filhos, em que sentido? Até que ponto manter uma relação violenta é bom para o seu filho? O que ele está aprendendo com isso? Se está afetando, sai. O que eu entendo da minha mãe tem uma cabeça fora do mundo, tá? Que eu digo assim, ela entendia que o meu pai precisava de ajuda. E que tipo de ajuda? A ajuda dela. Não tinha outra ajuda. Mas você acha que ela viu em algum momento um risco dele para vocês ou não? Era mais ela que estava em risco? Era mais ela que estava em risco. Por questões de passado mesmo. Só que assim, ela não sabia que era por questões de passado. Porém, como ela sempre foi uma pessoa espiritualizada, ela entendia que esse processo com ele tinha que terminar nessa vida. Em que sentido? Como marido e mulher. Porque agora, como vó, é diferente, né? Mas ela entendia. Agora, eu preciso fazer... Gente, ninguém precisa se torturar. Ninguém precisa ficar numa relação. Mas eu só preciso entender o que essa pessoa tem de relação comigo. Como espírita de passado, né? Porque assim, se eu sou espírita, eu entendo que eu tenho um passado com essa pessoa. Dani, não tá dando para resolver nessa vida. Se vai piorar a sua condição, separa. Sai fora. É que na minha mãe não tornou ela uma pessoa difícil, uma pessoa ruim, não tornou ela uma pessoa violenta. Foi difícil para os filhos? Foi, mas todos nós tivemos o filtro do olhar dela para ele. Foi diferente. É isso que a gente precisa entender. Para uma pessoa é benéfico, para outra não. Cada caso é um caso. E se vai te fazer, se vai te trazer, se essa relação vai te trazer o pior que tem lá dentro de você, sai fora. Melhor do que evitar um mal maior, né? Se aquela relação vai ter um mal maior, é preferível... Geralmente você pensa em você, mas tem filhos, o que essa relação está causando nos meus filhos? Vai ser bom para eles? O que é que pode ser prejudicial? Porque assim, a minha mãe sabia que cada filho tinha uma programação reencarnatória. Mas os seus filhos pode ser diferente. Se vai trazer o pior do seu filho, cuidado. Ou um filho não tem vontade de matar o pai, porque tá machucando a mãe. Então assim, eu preciso analisar. Eu não preciso agir só com o coração ou só com a razão. Eu preciso unir o meu conhecimento para sim tomar uma atitude. E eu acho que a espiritualidade, se percebesse que estava próximo de acontecer algo do tipo, né? Pegando um caso esporádico de um pai que faz muito mal para a mãe, e a gente vê isso nos jornais, né? Sim. E o filho vai e quer proteger, se vinga e acaba até matando o próprio pai. Se a espiritualidade percebe que tá para acontecer isso, ele próprio pode influenciar a mãe ou para se separar, para ter uma intuição de... Porque eu imagino assim... São detalhes, né? Se resgata, tem um reencarne para resgate, um fato, uma tragédia dessa,
piora, né? Em vez de resgatar aquele plano reencarnatório... Não piora, só não passa pela prova. Por quê? Porque se houve essa situação em que um quer matar o outro por causa do sofrimento de uma terceira pessoa, é um resgate. Em algum momento, um desses 3 praticou o assassino. Matou, fez alguma coisa. Vai passar pela mesma situação para escolher. Vou continuar nesse processo ou vou me livrar desse processo? E alguém tem que perdoar. A gente precisa aprender a amar. Gostaria de saber por que nascemos em uma família em que os pais não gostam da gente desde o dia que nascemos. Olha aí as questões familiares. Família é lugar de reajuste, como eu falei, né? Se família é lugar de reajuste, vão nascer espíritos inimigos. E se os 2 não gostam da criança, aí já é porque a criança ou aquele espírito que está reencarnando fez alguma coisa em algum momento e causa, né? Esse espírito está chegando. Será que causa algum desconforto? Causa desconforto. Por quê? Porque eu sei que eu preciso amar meu filho, mas eu não amo. Eu sei que eu preciso fazer algo para o meu filho, em questão de afeto, mas eu não sinto esse carinho. É um conflito. Porque as almas se reconhecem. Qual a contribuição da doutrina espírita para isso? Entender que existem inimigos nos lares, mas que nasceram para aprender a amar. E eu preciso olhar o meu filho com olhos cheios de amor. E o filho precisa entender também que o pai e a mãe podem estar fazendo um esforço, mas muitas vezes eles não vão conseguir. Qual é o meu papel como filho? Amá-los. Amá-los. Se eles não conseguem me amar, eu vou amá-los. Eu escolho amá-los. E aí a doutrina espírita ajuda, facilita o perdão quando amplia a visão, porque para uma filha, um filho que vê, desde que eu nasci, eu só recebo ódio, sou maltratado, é porque ela só está olhando esse frame, esse pedaço. Quando a gente ela amplia... só está olhando a partir de quando ela nasceu. Não. Mas e o passado? Então, a doutrina espírita abre o leque e fala assim, ó... Você também tem participação. Lembra que você não foi florzinha? Você pode... A sua presença causa isso para eles? Pede o perdão. Se é a sua presença que está causando esse desconforto, pede perdão. Por que não? E para aquele que não tem a visão da reencarnação, acha um absurdo, né? Pô, mas eu não fiz nada. Se eu só tô sendo a vítima, por que eu... E vai se achar vítima o resto da vida, né? Vai se achar vítima o resto da vida. Se não for possível resolver um karma nessa vida, já era? Nós não podemos afirmar esse tipo de situação. Karma seria débitos do passado, é isso, né? Se eu não conseguir resolver débitos do meu passado, eu deixo para minha próxima reencarnação. Já era como? Eu estarei reencarnada em algum planeta, ou aqui ou no planeta de provas e expiações. E se eu não estiver aqui no planeta regenerado, eu vou estar lá no outro planeta de provas e expiações. E é lá que eu vou resgatar. Perfeito. Se eu tiver essa oportunidade, né? Mas quando eu digo que a gente está na nossa última oportunidade como planeta de provas e expiações, é porque, olha só, considerando que as famílias não querem mais ter filhos, cada vez mais diminuindo o número de filhos. O processo de lá para cá, a fila está enorme para o reencarne. As famílias não querem mais ter filhos. Considerando que a fila está muito grande, quando é que eu vou ter oportunidade de reencarnar novamente aqui? Ainda em processo de provas e expiações. Está longe. Algumas questões são avaliadas e realinhadas, né? Para que isso aconteça. Então, eu não posso dizer assim, ó, o seu é isso, o seu é aquilo. Não. Mas a gente fazendo análise. Se está demorando, se a fila do lado de lá está grande e eu não resolvi, para que deixar para depois? Vamos resolver hoje. Eu não preciso estar, olha só, a questão do casamento, né? Vamos voltar lá. Eu não preciso estar com a pessoa para aprender a amar. Não deu para ficar junto. Eu só preciso não odiá-la. Eu posso amar à distância? Posso.
Eu te perdoo pelo que você me fez. Não dá mais pra gente viver junto, mas eu te perdoo. Porque o amor é atração, mas o ódio também, né? Então a gente também atrai e se conecta com quem odeia, né? Basta ver uma obsessão, né? O espírito, ele abre mão de viver uma vida livre, com muitas oportunidades no plano espiritual, para viver próximo justamente daquele que ele mais odeia. A gente não costuma ter processos de ódio com pessoas que a gente nunca gostou. O processo de ódio é com pessoas que a gente amou. Porque quando alguém que não tá nem aí pra mim, não tem nada a ver comigo, me faz alguma coisa, eu até relevo. Agora, receber uma ofensa de uma pessoa que você gosta, que você ama, que você tem carinho, isso dói. E aí vira ódio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões.